15 minutos aí para a gente dar uma folga no conteúdo, aí depois a gente retorna, tá? Vou fazer que nem se a gente estivesse mesmo no presencial. Vamos ter aula, tem intervalo, depois a gente volta, tá? Dependendo do encaminhamento aqui do conteúdo, tá? Se eu ver que começa a ficar muito pesado, a gente faz um intervalo. Não vou marcar exatamente o horário do intervalo, mas em algum momento a gente dá uma parada. Acho que é bom para todos. Vou tomar um ar. Outra coisa, né? Alguns alunos estavam perguntando lá sobre a presença, que não estava aparecendo, que o aluno tinha levado presença, estava aparecendo como falta. Hoje que a gente começou a colocar isso em dia, tá? Porque nas 2 primeiras semanas a gente não estava com ainda o controle 100%. Então, a partir de hoje, eu vou usar aqui o aplicativo do celular mesmo, vou fazer a chamada oral mesmo, tá? Vou chamar um por um aqui e vocês vão respondendo aí com o microfone aberto, presente, ou pelo chat, não sei, a gente vê como é que é melhor para vocês aí, tá? Mas eu vou deixar lá para depois das 8h30 para a gente fazer a chamada, ou mais no final da aula eu faço, tá? Eu vou fazer no começo ainda, porque temos 30 participantes só ainda, então eu vou deixar para mais tarde. Então, pessoal, a gente, dando continuidade ao nosso estudo, a gente teve aquela aula de matemática básica, né? Tinha passado já alguns exercícios para vocês estarem praticando, tinha aquele formulário do Google Forms lá que a maioria, pelo menos dos que estavam participando, já respondeu, né? Para desenferrujar um pouco. E na aula passada a gente iniciou a parte de funções, né? Que é um dos assuntos principais aí dentro do cálculo. A gente vai dar continuidade disso a essa parte de funções hoje ainda. Lembrando que semana que vem não tem aula na segunda-feira, tá, pessoal? Feriado, 7 de setembro, não tem aula, mesmo sendo à distância, né? Está todo mundo em casa, mas não é permitido a gente poder dar aula. Feriado mesmo, então vamos nos encontrar de novo depois só dia 14, tá? Então eu tenho essa aula de função para dar para vocês ainda, e depois dia 14 mais uma ainda, tá? Vou começar e terminar com outro conteúdo. Então a gente vai ficar nas próximas 2 semanas nesse contexto de entender um pouco desses aspectos de funções. Como eu gosto de fazer eu não sei se eu vi aqui a Alessandra, eu sei que já foi minha aluna, eu vi outros alunos aqui, eu não lembro se alguém já foi meu aluno, mas eu sempre gosto de iniciar uma aula sempre fazendo uma breve revisão da aula anterior, tá? Por quê? Porque como o assunto da nossa aula depende do que a gente viu na última aula, então é legal a gente primeiro dar uma passada rápida, né, sobre o que aconteceu na última aula, para a gente já daí iniciar com todo o conteúdo em dia, tá? E por vocês, durante a semana, vocês vão revisando o conteúdo dessa forma aí mesmo, tá? Peguem a lista de exercícios, vão tentando fazer. E mais uma vez eu digo para vocês, se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem tentar lá pela ferramenta do YouLife lá, né? Tem um quadro lá de avisos, alguma coisa do tipo, que a gente está aprendendo também a mexer no YouLife, mas se quiserem podem mandar e-mail para mim, tá? Mandem e-mail naqueles e-mails que eu disponibilizei para vocês, que eu tiro dúvida por lá sem problema algum. E se desejarem, em uma aula posterior, eu tire dúvida de algum exercício específico, vocês têm que me falar pelo menos com um dia antes da aula, né? E daí eu preparo o exercício aqui no slide e resolvo com vocês durante a aula. Hoje, por exemplo, eu vou resolver aquele exercício que eu tinha deixado lá, aquele desafio, né? Que eu tinha dado uma função lá que tinha comportamentos diferentes, e a gente vai montar ela hoje, que é dada em 3 partes, tá? Desculpa, eu peço que vocês, então, deixem o lápis e papel na mão, o caderno de vocês, para fazer as anotações necessárias. Às vezes vocês precisarem de um tempinho aqui para escrever alguma coisa que eu escrevi no slide, podem falar para mim, assim, para esperar um pouquinho, que está tranquilo, tá? Eu espero vocês anotarem o que tiver que anotar aí. Fechou? Podemos iniciar, então. Deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta mais aqui. Deixem sempre o áudio de vocês desligado enquanto eu estiver aqui eu explicando. A partir do momento que você tiver alguma dúvida, vocês ligam, fiquem à vontade de me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo, tá aí o nome da nossa disciplina. Vou iniciar falando, estamos ainda no capítulo sobre funções. Na verdade não é capítulo 1, capítulo 2, tudo que 1 foi a parte de matemática básica. Então vou começar a aula com vocês hoje revisando aquelas ideias de funções da última aula. Uma revisão assim bem geral, né? Não vou falar de tudo, mas vou dar uma ideia, porque a gente vai continuar hoje em características de funções e depois a gente já vai começar a falar dos tipos, né? Que a gente precisa falar com vocês, os tipos principais de funções,
que o professor Dejan, a professora Franciele vão usar aqui dentro da UA, mas também em outras unidades curriculares também pode aparecer o uso. Então, aqui rapidamente, a gente começou na aula passada, né, mostrando para vocês aqui os vários tipos de relações entre duas variáveis que podem acontecer ao nosso redor, né? Então, a gente falou probleminha de espaço percorrido, que depende do tempo, que a área depende do lado, o custo de fabricação de objetos depende da unidade produzida, a carga elétrica depende da quantidade de elétrons, né? Então, tem várias coisas ao nosso redor no dia a dia que existe uma dependência entre duas variáveis, né? Uma variável depende de outra para ocorrer. Então, tem uma variável acontecendo alguma coisa e, por causa disso, a outra acompanha um certo movimento também dessa variável, né? Por isso que a gente, inclusive, chama essas variáveis que envolvem essas funções de variável dependente e variáveis independentes, tá? Então, sempre tem uma variável que é dependente de outra variável. E no nosso caso aqui, dentro do nosso curso, a gente vai tratar apenas de funções de uma variável dependente e uma variável independente, tá? Uma dependência apenas de uma com a outra. Mas em situações mais gerais, a gente tem mais de uma variável independente em um determinado problema, mas não é o foco da nossa unidade ainda, tá? Então, quando vocês estiverem tratando de um problema que vocês viram que é uma relação entre variáveis, vocês têm que saber identificar quem é a variável dependente e quem é a variável independente para poder escrever a função adequadamente, aquele modelo matemático de forma adequada. Tratamos também das diversas linguagens que a gente pode tratar uma função, né? Então, a gente tem a linguagem que a gente chama de verbal, que é aquela linguagem escrita de uma função. Temos a linguagem numérica, que é você descrever as duas quantidades, as duas variáveis, em forma de uma tabela de valores. Então, você dá o valor de uma das variáveis e tem a outra que acompanha. Então, somente com uma tabela de valores, você tem um acompanhamento do que pode estar acontecendo entre uma variável e outra. Temos a linguagem gráfica, que são os gráficos, que vocês já também estão habituados, né? Então, a gente olha o gráfico de uma função, a gente consegue descrever o que está acontecendo, né? O comportamento daquilo, sem precisar ter nada escrito e muito menos número. Só a parte gráfica é possível. E a quarta linguagem que a gente tem é a chamada linguagem algébrica, que é aquela linguagem que nos dá, que é o que é mais conhecida da gente, né? Que, como eu posso botar entre aspas, né? Tem uma fórmula que mostra como é que uma variável depende da outra, né? Por exemplo, S igual a 2t mais 1, ou seja, o espaço percorrido depende do tempo através dessa expressão que eu acabei de comentar com vocês aqui, tá? A gente vai, durante o nosso percurso aqui do semestre, a gente vai estar vendo as diversas linguagens, tá? Então, quando a gente trabalha com uma função, eu não preciso escrever a função pelas 4 linguagens. Qualquer uma delas é suficiente. A gente vai estar sempre trabalhando com uma ou outra aí no caminho que nos leva aí até o fim do semestre, as diversas linguagens que a gente trabalha com função. E aí a gente vê a definição formal. E aí eu quero começar, então, a fazer uns rabiscos aqui para lembrá-los de algumas coisas, né? Então, a gente, para ter uma função, a gente tem uma relação entre números dentro de um conjunto, né? Então, tem um conjunto aqui que eu gosto de chamar que é o conjunto de saída, né? E o conjunto de chegada. Então, a função, ela toma elementos no conjunto A, trabalha com esses elementos e gera uma certa quantidade de outros elementos, que vai num outro conjunto, tá? Então, para algo ser chamado de função, né? Uma função, então, o que a gente fala? É uma lei ou uma regra, né? Que associa cada elemento, ó, no conjunto A para corresponder um único elemento no conjunto B. Então, algo para ser chamado de função tem que ter uma associação de um elemento do conjunto de saída com um elemento no conjunto de chegada. E até eu mostrei para vocês graficamente, para vocês terem certeza que uma curva é uma função, basta você tratar, né, passar retas verticais pelo gráfico. Se a reta vertical traçar o gráfico 2 vezes, tocar mais de uma, né, a gente sabe que isso não é uma função. Porque para ser função tem que ser 1 para 1. Um elemento de x pode só corresponder a um único elemento y, tá? Um x, um y, não mais que isso. Você vê que um x gerou 2y para vocês, não é mais função, né? Tem coisa errada aí. E aqui está as diversas linguagens simbólicas aqui de vocês, né? As duas maneiras de tratar. Essa aqui é a mais conhecida, é essa aqui, né?
Então, a gente dá um x, isso gera um y, e esse y foi gerado a partir da função dependente de x. Né? Y, para ser calculado, ele é função desse x. Né? É assim que a gente trata as funções. Tá? Qualquer coisa, vocês vão perguntando aí. Algumas definições que a gente viu também, né? O conceito de domínio. Domínio é o conjunto de saída, aquele conjunto A. Então, é aquele conjunto de possibilidades para a função. Ou seja, aquele conjunto que você pode pegar um valor, substituir na função, e isso não vai gerar para você nenhum problema. Eu até tinha colocado na aula passada, né, para vocês, por exemplo, se a gente pega aqui, né, f de x, f de x, por exemplo, igual a 1 sobre x, eu não preciso estar dito no enunciado que eu tenho que tirar o zero. Tá? Tem que estar implícito isso, que a gente chama que é o domínio natural da função. Então, essa função aqui não é válida para todo x, né? O x igual a zero está fora. Então, diz que o domínio da função é qualquer real menos o zero. Tá? Então, essa função, para ela funcionar corretamente, eu tenho que excluir o zero dela. Então, o domínio é um conjunto de todos os valores possíveis de x. Né? A gente vai denotar por conjunto A, e quando a gente quer falar do domínio, a gente fala df ou dom de f, tá? Eu costumo usar, como eu falei para vocês na aula passada, d de f é o mais comum. O que eu falar de domínio para vocês hoje vai ser nesse formato aqui. Então, continuando aqui, o outro conjunto que a gente viu, né? A ideia de contradomínio, que é aquele conjunto B. Só que nesse conjunto B tem valores que às vezes não são atingidos. Né? Tu pega os números reais todos, tem alguns que às vezes não são atingidos por nenhum x. Então, aqueles que são atingidos a gente chama de imagem da função. Então, cada x que você substitui na função gera um valor que é chamado a imagem desse x. Né? A imagem x. O conjunto de todos esses valores a gente chama de imagem do conjunto. Tá? Então, quando a gente trata de função, conjunto de valores possíveis para a função domínio, conjunto de valores que a função assumiu depois de substituir esse x é chamado de imagem. Né? Então, são esses dois conjuntos principais aqui. Eu indico sempre o domínio e imagem como conjuntos principais aí que a gente pode estar trabalhando, que vocês vão estar ouvindo falar em outras ocasiões. Tá? Então, feita essa breve revisão, a gente vai iniciar hoje, então, alguns outros aspectos de funções. Então, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, tá? Eu converso sempre com o professor Jean, com a professora Franciele, e pergunto, o que vocês precisam de matemática para as próximas aulas? Então, o professor Jean me falou 3 itens, tá? A ideia de composição de funções, a ideia de inversa de função e o conceito de função par e função ímpar. Então, eu quero finalizar com vocês essa parte básica de função, antes de passar para os tipos específicos, falar desses 3 aspectos: composta, função par, função ímpar e inverso de função. Porque vocês vão trabalhar com esses conceitos em breve aí com os 2 professores, então a gente vai dar uma passada nesses conteúdos aqui, e assim a gente finaliza essa parte inicial dos conceitos básicos de função. Eu já queria deixar claro para vocês que toda a aula de hoje eu vou pautar ela em cima daqueles 2 livros que eu indiquei para vocês, que é o livro de cálculo A da professora Diva e o outro livro de cálculo do professor James Stewart. Então, é esses 2. Então, eu pautei os slides em cima desses 2 livros, tá? Toda vez que eu terminar um conteúdo aqui, vai aparecer a foto do livro, onde vocês vão ter lá a parte que vocês podem estar lendo, né? Vocês não tem nenhum texto em doc lá que eu botei a New Life, então vocês podem pegar o livro lá para estar lendo alguma coisa, e os exercícios que vocês podem estar fazendo para testarem, né, o aprendizado de vocês aí durante a aula de hoje. Então, o primeiro item, então, que eu quero trabalhar com vocês é composição de função, tá? Composto de função. Então, quando a gente tem quando a gente fala de composta de função, a gente está trabalhando com 2 ou mais funções. Então, uma função está tomando valores da outra, tá? A ideia é a seguinte: você tem uma função f, que ela pegou um x e levou em y, que é a sua imagem. Aí você tem uma função g que está pegando a imagem dessa função f, esse y, e levando num outro valor. Então, a função g está abraçando os valores da função f. Essa ideia de abraçar aí, a gente chama de composição de funções. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui, então,
nos próximos slides. Tá? Então, vamos primeiro à ideia de entendimento do conceito básico de composta. Tá? Então, é assim que a gente define. Ó. Dado duas funções f e g, a composta de g com f, que a gente vai denotar dessa forma aqui, ó, g bolinha f. O pessoal gostava de falar na época do colégio, né? A função GOF. Tá? Isso aqui é uma bolinha, não é a letra O, não. É uma bolinha menorzinha ali que está dizendo que tem matematicamente, simbolicamente, significa composição. Quer dizer, a função g está tomando os valores da função f. Tá? Então, a composta é definida assim, ó. Então, G composta GOF de X, né? Ele está dizendo que está pegando a função G e aplicando nos valores da função F. Tá? Então, estou pegando a G e a função G, para funcionar, ela está tomando os valores da função F e gerando novos valores. Então, a gente estava acostumado até agora a pegar um valor na função e obter um novo. Agora, a gente obtém um novo e esse novo a gente aplica em outra função para obter um novo, um próximo. Tá? Essa é a ideia de composição de função. Então, o domínio dessa nova função são todos os valores lá do domínio da função f, né? Tal que a imagem vai estar no domínio da g. Que a gente pode representar simbolicamente dessa forma aqui. Tá aqui. Esse é o desenho. Tirei lá do livro de cálculo, tá? E como vocês vão ter o livro para ler, então é melhor a gente tirar coisas diretamente de lá para que vocês se habituem com a linguagem, né? Então, o que, que aconteceu aqui, ó? Então, eu tenho uma função f, um valor f. Você aplicou a função f, alguma expressão algébrica lá que você teve, isso gerou uma imagem. Agora a G está pegando essa imagem e levando num novo valor. Então, por isso que eu falo, então, a gente pode passar uma flechinha direta aqui, né, de x para cá. Então, a gente diz que para essa função funcionar, ela tem que pegar valores do domínio da função f, de modo que a imagem da f está no domínio da g, né? Porque esse conjunto do meio aqui, o que ele é? Eles são os valores da imagem da f e, ao mesmo tempo, são os valores do domínio da função g, né? É o conjunto de chegada da função f e de saída da função g. Então, para a composta ter validade, né, você está pegando os pontos no domínio da f de forma que a imagem de f está no domínio da g. Né? Então, os valores da imagem pertencem ao domínio da função g. Tá? Então, é isso. Então, a gente é só habituar a ideia algébrica de trabalhar com composta, que o pessoal às vezes confunde um pouco. Né? Eu dou lá duas funções, quero calcular a composta, e o pessoal esquece o que é. Então, por exemplo, né, vou botar aqui antes de passar o próximo slide. Se eu boto lá f de x igual a, sei lá, x ao quadrado menos 1. Se eu peço para vocês calcular f de 1, tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade de fazer isso, porque vai pegar o que ele está dizendo para fazer. Peguem o x, que é 1, e substitui lá em cima, né? Fica 1 ao quadrado menos 1 igual a 0. Agora, a diferença é que a gente vai estar pegando uma função f, em vez de aplicar um x, eu estou aplicando uma outra função, né? Então, no lugar do x aqui, em vez de eu substituir por 1, eu vou estar substituindo pela própria função g. Então, seria a função g ao quadrado menos 1. Aí eu vejo lá quem é a função g e determino quem é a função composta disso. Então, é uma troca de valores. Só que a gente não vai ter um valor específico, a gente vai ter uma função a ser substituída. Então, é isso que vai acontecer aqui. Opa, eu passei demais aqui, mas é isso mesmo. Então, pessoal, assim, ó, eu estou dando aqui duas funções, agora vamos para aquela parte aí de vocês estarem trabalhando um pouquinho aí, eu vou fazer a primeira, vocês façam as outras três aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a função f, 2x mais 3, então, do primeiro grau, e tenho a função raiz, g de x igual a raiz de x. Então, ele está pedindo para vocês calcularem g composta com f, f composta com a g, f com f, g com g, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Ó? É bem tranquilo, olha lá. Vamos fazer a primeira aqui, o item A. Eu estou digitando aqui com o mouse, tá? Estou escrevendo, então por isso que a minha letra tá assim, né? Então, estou fazendo G composta com F. Isso aqui eu quero de X, né? Um certo X qualquer. Então, na prática, isso significa que a função G está tomando os valores da função F.
Ó, é muito simples. Então, o que a função g faz? O que a função g faz? Ela pega cada x e extrai a raiz. Né? Então, cada valor que eu pegar, se eu calcular g de 1, é raiz de 1, g de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. Agora é g de f. Então, o que ele está fazendo aqui é a raiz da função f. Né? A função g, ela troca tudo que está dentro do parênteses pelo que tem lá dentro da raiz. Ou seja, raiz de 2x menos 3. Porque quem é f? F é 2x menos 3. Então, essa é a composta da função g com f. Então, eu tinha duas funções, compus as duas, gerei uma nova função raiz de 2x mais 3, que a gente pode calcular o domínio, né? Pode fazer 2x menos 3 tem que ser maior ou igual que zero, porque para ser raiz tem que ser positivo, né? Então, dá x maior ou igual que 3 meios. Seria o domínio da função, todos os reais, tal que x maior ou igual que 3 meios. Tá? Então, agora eu gostaria que vocês fizessem a f composta com a g, ou seja, f aplicado em g de x, depois f aplicado em f mesmo e g com g. Tá? Aí uns minutinhos aí para vocês estarem resolvendo e eu já continuo daqui a pouco. Tá? Enquanto isso, eu vou começar aqui vagarosamente, começar a fazer a chamada de vocês, enquanto vocês vão fazendo aí as compostas. Tá? O próximo slide já é a resolução desses 4 itens, tá? Mas a gente está, como eu falei, vamos fazer de conta que a gente está numa aula presencial, né? Então é a hora da parada para que vocês tentem e eu corrijo na sequência. Então, estou tentando fazer aí. Se eu vou pegar, abrir o aplicativo aqui do celular, eu vou fazer a chamada aqui dos primeiros alunos. Só na hora de eu chamar, abre o microfone e fala aí presente, né? Senão eu não vou saber, eu não consigo ver todo mundo que está aqui na sala. Tá? Então fiquem atentos aí. Alessandra? Aí. Aqui, professor. Tá ok. Ana Cláudia? Ana Cláudia, eu sempre vou dar um tempinho aí, o pessoal fala. Ana Cristina? Presente. Obrigado. Anderson Espíndola? Eu estou aqui copiando pelo chat também, tá? Se alguém quiser escrever presente ali, também pode ser. Então, Anderson, não tá? Beatriz Unino? Presente. Camila? Camila Santana. Carlos Eduardo Eli? Presente. Carolina Rocha de Medeiros? Presente. Daniel Sampaio? Presente. David dos Santos? Presente. David Schmitz Machado? Presente. Douglas Presente. Grubriewski, é isso. Se eu falar errado, me corrige. Edilei? Eduardo da Rocha? Presente, professor. Eduardo Kazeski? Eduardo Vilas Boas? Elias Augusto? Elvio?
Emily. Everton Procópio. Presente. Felipe Nivaldo. Fernanda Cardoso. Presente. Fernanda Alves. Fernanda que estava no chat, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Já está presente, Fernanda, fica tranquilo. Gabriel Cipriani. Presente. Gabriel Liberato. Presente. Gabriel Miranda. Gabriel Machado. Guilherme Lon. Presente. Guilherme Santos. Henrique Souto. Presente, professor. Valeu. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Parei no Henrique, beleza? Daqui a pouco eu faço na hora que a gente tiver outros exercícios aí. Então vamos aqui então, deixa eu apagar então esse primeiro aqui, a gente faz aí um por um aí e vemos o que vocês obtiveram aqui. O professor já acabou a chamada? Ainda não. Fiz só metade. Quem falou? Eu peguei quem? Foi eu, Lucas. Não, Lucas, ainda vou daqui a pouquinho, fica tranquilo. Então eu vou fazer, é que é tanto aluno, são 80, né? Aí eu vou, dou um exercício, faço um pouquinho, dou um exercício, faço um pouquinho, que senão eu não consigo. Daqui a pouco eu continuo. Beleza? E aí, pessoal, alguém quer descrever aí o que deu a função G composta com F composta com G, item B? Será que consegue escrever aí no chat aí ou falar? Eu sou o meu que deu 2 vezes raiz de x menos 3. 2 vezes raiz de x menos 3. Perfeito, é isso mesmo. E o F composta com F? 4x menos 9. 4x menos 9. E o G composta com G? Aí deu assim, ó. Raiz de x. É que eu me esqueci, mas eu acho que é raiz de x à quarta. Não, a gente já vai falar. Já vamos falar sobre isso. Isso aí tem uma propriedade exatamente para a gente trabalhar, deixar isso como uma raiz só. Eu já vou falar isso. Então tá, então eu vou passar aqui o próximo slide aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui os 4 cálculos, tá? Então o primeiro que eu já tinha feito, deixa eu aqui fazer as anotações aqui com vocês. Esse aqui é o primeiro que eu já tinha feito lá passo a passo. Então agora vamos ao seguinte, ó, F composta com G de X, né? O que você tem que entender sempre? Qual é o significado de F composta com G? É que o F está abraçando a função G, como está aqui, ó. Né? Então F de raiz de X, porque a função G é raiz de X. Aí você tem lá, vem lá, vamos botar aqui no cantinho aqui, só para lembrar quem é a função F, ó. A função F era 2x menos 3, né? Então a função F, para cada valor aqui dentro do parênteses, ela pega, multiplica por 2 e subtrai 3. Mas quem é que está aqui agora para substituir? A raiz de x, né? Então é 2 vezes a raiz de x menos 3. F composta com F. Ou seja, a função F está abraçando ela mesma. Tá? Ou seja, está fazendo F de 2x menos 3. Então agora você vai pegar esse 2x menos 3 aqui e substituir no lugar do x da função, né? Porque a função F, o que ela faz? Pega x, multiplica por 2, subtrai 3. Agora ela está pegando ela mesma. Então é 2 vezes a função f, ó, isso aqui, menos 3. Aí é só cálculo, né? 2 vezes 2x, que dá 4x, 2 vezes menos 3 dá menos 6, com esse menos 3 aqui dá menos 9. Então a função 4x menos 9 deu f composta com f. Professor, E a dúvida do Otávio aqui, fala, Alessandra. depois teria como colocar o domínio de B e C? O domínio do B aqui é de 0 a infinito. Porque eu só posso pegar x positivo, certo? E o domínio da C é todos os reais. Ó, aqui só tem esse probleminha aqui, né? Daí eu teria que ter x positivo, maior ou igual que 0. Então o domínio é de
de 0 em diante. E essa aqui não tem problema algum, todos os reais. Sim. Fechou? Uhum. Obrigada. Por nada. É G composta com G. Então a G está abraçando ela mesma, ou seja, G de raiz. Mas o G já é uma raiz, né? Então é raiz da raiz. Aí, Otávio, já a sua dúvida, né? Quando você tem raiz de raiz, é só multiplicar os índices, tá? É 2, aqui é 2, né? Aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Por que acontece isso, né? Porque ali eu tenho raiz, a de fora, e a de dentro, né? Seria raiz de x, a gente pode escrever como sendo x na 1/2. Seria a potência correta, né? Sem usar simbologia. Aí eu tenho raiz de novo. Isso aqui o que é? É x na 1/2 elevado também a 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, por isso que é o índice 4, né? Isso aqui é x na 1/4, que é raiz quarta de x. Então, por isso que a gente multiplica os índices, tá? Porque é uma multiplicação de duas frações ali, 1/2 com 1/2, tá? É isso que acontece. Então, se você tiver raiz com raiz, é só multiplicar os índices. E a justificativa está aqui embaixo. Fechou, Otávio? Entendido? Beleza, professor. Valeu. Então, vou fazer mais um exercício aqui na próxima página. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Ah, desculpa, apaguei tudo. Estava copiando nela. Não, já tinha copiado, já tinha feito. Tá. E o último D aqui, pessoal, Não, o domínio também é x positivo, tá? O domínio aqui também, como é raiz quarta, né? Só tem sentido com valor positivo. Então, o domínio também positivo. Aí só vocês, na hora de escrever o domínio, botem lá, né? Domínio de f composto com g igual, aí bota ou em forma de intervalo, por exemplo, 0 até infinito, ou bota x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que 0. Sempre aquela anotação. Por exemplo, essa primeira aqui, vocês poderiam botar assim, ó, domínio, a gente tinha feito na página anterior, né? Era x maior que 3 meios. Então, podia botar assim, ó. 3 meios a mais infinito. A ordem para mim já. Para mim tá bom. Tá indicando que são todos valores maiores que 3 meios, que a gente tinha feito no slide anterior. Ou bota x pertence aos reais em forma de conjunto, né? Tal que x maior ou igual que 3 meios. Tanto faz. Eu acho que tem mais um exemplo aqui, deixa eu ver. Opa, tem depois aqui um negócio. Então aqui é um pouquinho diferente, ó. Sejam f de x igual a x quadrado mais 1 e g de x igual a x mais 1. Olha bem a diferença agora. Sabendo que f é uma composta de g com uma certa função h, ele quer que você descubra quem é a função h. Vou ter a resposta aqui já, não, calma. Então ele tem a f você tem, a g você tem, você não tem a função h. Ele quer, a partir disso aí, você descobrir em quem pode ser a função h que gera essa composta. Não de maneira, vou tentar descobrir aqui, fazer uns testes. Não, dá para calcular. Coloquem quem é a função f do lado direito, tá? Bota lá x quadrado mais 1. Fica tudo resolvido depois ali no próximo slide, tá? Igual a g composta com h que eu não sei quem é. Bom, mas vocês podem pegar a g, vocês sabem quem é. Então, substitua o h lá na função g. É a única maneira de vocês chegarem no valor de h. O valor não. Qual é a expressão da função h. Mas a montagem é isso aqui. É substituir o que a gente tem para tentar chegar no que a gente quer. X mais 1 fica? Aqui. Não. O h de x? Não. Se alguém tiver alguma resposta,
Deve ser a montagem aí que não ficou correta. Ó, vou dar mais uma dica aqui, ó. 2x mais 1. Também não. Ó. Ó, o que, que a função g faz, né? Ela pega cada x aqui e soma 1, certo? Quem é que está no argumento da função g? É a função h. Então, aqui eu tenho, então, h de x mais 1. A função g pega qualquer x e soma 1. Mas o que eu tenho aqui dentro agora é h. Então, é h de x mais 1. Acho que agora sai, né? X ao quadrado. É, h de x é igual a x ao quadrado. Tá? Então, é só aprender a trabalhar algebricamente com essa ideia de composta. Lembra de uma composta, quando você está fazendo, você não está substituindo um valor, um número. Está substituindo uma função lá no lugar do x, ou do y, ou do z, que tiver de variável. Tá? Então, agora aqui, né? Aqui cancela, ó, cancela. H de x igual a x quadrado. Aí, fechou. Eu não entendi por que ficou assim, professor. Qual lado? Por- Esquerdo ou direito? F falar. não é... Professor? Sim, pode falar. F é igual a G vezes H? É isso? Não. F igual a G composta com H, não é vezes. Ah, tá, entendi. Certo. Composta. Então tá. Fechou? Ó, vou botar outro slide aqui do outro lado que está com toda a resolução completa aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Então eu tenho lá, eu tinha como dado, né, que f de x é g composta com h. Então eu substituí quem é o f e o g composta com h, eu escrevi a notação que a gente conhece, que é o g abraçando a função h. Então a f eu não mexi e agora eu vejo lá, o que a minha função g faz com que tudo que tem dentro do parênteses dela? Está aqui. Ela pega aquele valor e soma 1. Então ela pega o h e soma 1, costa, h de x igual a x ao quadrado como resultado. Aí, se quiser saber se está certo, agora pega G, faz composta com H e vê se deu a F mesmo, né? É a prova real para ver se está certo aí esse fato de composição aqui dado. Entendido? Não, os slides não. Vou botar depois da aula. Tá? Sempre depois da aula. Na verdade, eu não consegui enxergar ainda como é que essa resolução. Não consegui entender ainda. Tá, vamos lá. Isso aqui é o que foi dado no problema. Certo? Quem é que está falando comigo? Não estou enxergando aqui. É o Marcos. Tá. Isso aqui foi dado. Ele está dizendo, ó, tem uma função f, tem uma função g, e ele está dizendo que a função f com x ela é dada por uma composta de duas funções, g e h, só que h não tem quem é. Isso é que foi dado no problema. Ponto. F de x está aqui, f de x, x quadrado mais 1. Tá? Qual é a parte que tu não entendeu na hora de construir daqui para cá? Isso. Então, o que a função g faz? Ó, se eu pedir para tu calcular aqui, ó, calcula g de 3, quanto é que dá? Só para ver se tu está entendendo aí o processo. Se eu pedir para tu calcular, aqui está a função g, quanto é que dá g de 3? 4. Dá 4, né? 3 mais 1, certo? Isso. Então, só que em vez do 3 agora, tu não tem o 3, tu tem h. Tá. Então, h mais 1. Em vez de 3 mais 1, h mais 1. Ou seja, no lugar do x, eu substituo pelo h. É o que eu estou substituindo, na verdade, na função. É, porque o X ele confunde. É, porque o x agora está sendo trocado por h de x. Ou seja, eu troquei o x por outra coisa. Então, no lugar do x, tem que substituir o que está dentro do g aqui. É a função toda. Aí depois o resto aqui é cálculo aqui, pá, e aí fechou. Ficar com Deus. Vamos continuar? Uma coisa aqui. Então é isso, pessoal. A ideia é essa parte primeira aqui, o primeiro conteúdo, né, para vocês entenderem essa ideia de composição. A dúvida do Marco aqui é comum, tá? Eu já estava esperando que alguém fizesse pergunta por que a gente substituiu, porque a gente não está substituindo um número no lugar
do x, como a gente está acostumado, está substituindo uma função inteira. Então, você tem que ver quem é que está dentro do argumento lá, é g composta com h. Então, o h eu estou substituindo no lugar do x lá da função g. Tá? E com isso, né, então agora vocês têm que praticar um pouquinho isso. Né? Então, aqui eu vou disponibilizar para vocês aqui já o material aqui, de onde eu tirei toda essa primeira parte da aula aqui. Então, o que eu gostaria... Aqui está como barra em cima tarefas, tá, pessoal? Tarefas individuais. Aí vocês vão fazer, vão estar estudando, vão estar tirando dúvidas necessárias. Não estou dizendo para entregar nada, não, tá? Então, 3 coisinhas aqui de vocês. Primeiro, tá? O primeiro que está em último, na verdade, aqui, o terceiro. Tá? Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade em fazer gráfico, tá? Baixem esse programinha aqui, ele é bem levinho no computador de vocês, é um programa em português, tá? Ele é lá do site da Dinamarca, domínio da Dinamarca, mas ele é gratuito. Programinha bem fácil de usar, um software, tá? Você baixa ele, digita lá a função, ele desenha o gráfico para vocês. Então tem muitas questões aqui, nos exercícios aqui da página 22 e 23 desse livro, ele vai indicar que você use um software para fazer os gráficos, para você começar a fazer essa relação entre a parte algébrica e a tecnologia, né? Vamos usar um pouquinho de tecnologia nas nossas aulas também, tá? Então, você pode estar revisando esse conteúdo no próprio slides ou aqui na página 17 do livro, tá? Vocês têm online lá a seção 2.9. Inclusive, existem outras operações que eu gostaria que vocês olhassem lá. Tem soma de função, tem subtração, multiplicação, divisão. Então, dê uma estudada lá para ver como é que funciona. E aí, pratique um pouco do que a gente viu nessa parte inicial, nesses exercícios aqui, ó. Página 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. Tudo relativo à ideia de composta, que a gente acabou de ver, tá? E também um pouquinho de outras operações que envolvem funções. Todos os exercícios têm resposta ao final do livro. Então, vocês podem estar descobrindo se fizeram certo ou não. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar em qualquer momento, tá? Durante a semana. E aqui, se alguém usa outro software para desenhar gráfico, pode usar, não tem problema, tá? Isso aqui é uma sugestão minha que eu tenho ainda o GeoGebra, que é outro que o pessoal usa bastante, isso é a critério de vocês. Mas é bom vocês terem aí no computador de vocês um software para poder trabalhar em cima de funções, tá? É claro que você tem que saber, às vezes, fazer na mão, claro, é bom, mas vamos aliar a tecnologia também, tá? O professor Dia e a professora Franciele vão estar usando muito tecnologia com vocês, a gente usa também. Então, da parte de composição de funções, estou tirando os exercícios do livro de cálculo A. Tá? Depois eu vou disponibilizar os slides, como eu já comentei aqui, aí vocês podem pegar os exercícios corretamente, ou se tiverem com pressa agora, dê um print na tela aí, e aí pronto. Já tem os exercícios aí. Continuando, então nosso segundo conteúdo aí dessa parte básica de função é a ideia de função par e função ímpar. Tá? Pessoal, assim, ó, função par e função ímpar não tem nada a ver com número par e número ímpar, tá? É apenas um nome que se dá para diferenciar esses dois tipos de função. São itens bem tranquilos, tá? E não tem nem exercício para fazer, eu só vou explicar para vocês o que é, para que quando o professor Dian lá falar e a Franciele falar em função par e função ímpar lá, que é a função de potência, função corrente, quando for par e ímpar, tem certas facilidades na hora de vocês fazerem certos cálculos, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o conceito de função par. Tá? O que seria uma função par do ponto de vista da matemática? Uma função para ser par, quando você pega um valor do domínio dela, qualquer valor x, você calcula f de x e f de menos x, você gera a mesma imagem. Tá? Ou seja, calcula f de 1 e f de menos 1, dá o mesmo valor. F de 2, f de menos 2, dá o mesmo valor. F de 1 meio, f de menos 1 meio, dá o mesmo valor. Tá? Essas funções, elas têm uma propriedade que graficamente elas são simétricas em relação ao eixo y. Então, como está esse exemplo aqui, eu peguei a função f de x igual a x quadrado, tá aqui. Tá aqui o gráfico dela, vértice na origem. Então, o que a gente consegue visualizar rapidamente, né? Quando eu calculo f de 1, dá menos 1, né? F de 1 dá 1. F de menos 1 dá 1 também. F de 2, 2 ao quadrado, 4. F de menos 2 ao quadrado, 4. Ou seja, tu pega elementos opostos e leva-se ao mesmo valor de imagem. Então, se a gente pensar o eixo y aqui como sendo um espelho, né? Ele espelha um lado da função no outro lado exatamente, tá? Então, função par é isso, ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Tá? O lado da esquerda do gráfico e o lado da direita em relação ao eixo y são exatamente iguais, tá? Tem o mesmo comportamento.
E para a gente provar que a função é par, calcula f de menos x de maneira aleatória e vê se dá o próprio f de x. Foi o que eu fiz aqui, ó. F de menos x, o que a função faz? Pega isso e leva ao quadrado. Menos x ao quadrado. Ora, mas qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo. Então dá x ao quadrado, que é a própria função f. Né? Então eu provei que f de menos x e f de x é a mesma coisa. Então quando você pega uma função, calcula um valor e calcula o valor do oposto, você tem funções simétricas em relação ao eixo y, ou seja, funções pares. Tá? Par, função que tem simetria com o eixo y. E é só isso que eu quero que vocês saibam, tá? Entenda o que é a propriedade, que teria que ser calculado de maneira geral, calcular f de x e f de menos x e comparar, tem que dar a mesma coisa. Tá? Em termos geométricos, você tem o gráfico simétrico em relação ao eixo y. Tá? Você olha o lado à direita do eixo y e olha o lado da esquerda, é como se tivesse um espelho no meio que espelhou a imagem, tá? Desse gráfico. É isso. Isso é função par. O que seria uma função ímpar agora? É bem parecido, só que dá uma diferença só no sinal. Tá aqui, função ímpar. Você calcula f de x e calcula f de menos x, dá uma diferença no sinal. Ou seja, se o f de x dá positivo, o f de menos x dá negativo, mas com a mesma quantidade numérica. Por exemplo, f de 1 dá 1 e f de menos 1 dá menos 1. F de 2 deu 4, f de menos 2 dá menos 4. Então tem uma diferença no sinal da imagem. Tá? Então o que a gente tem que provar para saber que a função é ímpar é isso aqui. Ó. Calcula o f de menos x, só que ele não dá exatamente a função, ele dá a função multiplicado por menos 1. Na par dá exatamente igual. Na ímpar dá uma diferença de sinal. A gente diz que o gráfico é simétrico em relação à origem. Tá? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui da função f de x igual a x ao cubo, ó, como é que eu percebo que ele é ímpar? Vou calcular f de menos x, valor aleatório, não precisa dar um número, tá? Porque ele tem que valer para todo x. F de menos x. Ora, f de menos x é menos x ao cubo. Qualquer número elevado a expoente ímpar, o sinal se mantém. Então deu menos x ao cubo. Ou seja, menos a f de x que está aqui em cima. Então f de menos x e f de x não deu exatamente a mesma coisa, dá uma diferença de sinal. Está aqui o gráfico, ó. Enquanto um pedaço vai lá para a parte positiva, outro para a parte negativa. Ó. Então, a simetria em relação à origem. A origem está aqui, né? Então, como se o gráfico tivesse rebatido, né, pela origem. O espelho estivesse ali na origem, espelhando o gráfico para o outro lado, do primeiro para o terceiro quadrante. Então, essa função é bem interessante quando a gente calcula o f de 2, ó, dá 8. Está lá em cima, ó. E o f de menos 2 tá? Menos 8. Então, as imagens ficam com o sinal trocado, né? Do 2 e do menos 2 dá valores opostos. Na par, tu pega 2 menos 2, dá o mesmo valor. Essa é a diferença, tá? Então, par e ímpar. Uma simétrica no y, outra simétrica em relação à origem. É isso, tá? Então, você só tem que se ater essas ideias algébricas. Então, função par, f de x e f de menos x igual. Função ímpar, f de x e f de menos x tem uma diferença de um sinal, um menos, para manter a igualdade. Tá? É simplesmente isso que a gente vai tratar. Pronto, de conteúdo é isso aqui de função par e ímpar, tá? Vocês podem fazer agora nesse outro livro aqui, eu acho que está mais completo. Ele faz a gente pensar um pouco mais, as interpretações são mais interessantes, tá? Se quiserem dar uma olhada nesse conteúdo, eu tirei de lá, tá? Leitura da página 9, que é a ideia de simetria, que eu acabei de comentar com vocês. Olhem lá o exemplo 11, que é uma outra função, ele mostrando que é par ou ímpar, tá? E vocês podem fazer exercícios na página 13 e 14, página 69 a 78. Então, esses exercícios aqui da 69 a 78, esses 9 exercícios aí, são todos de função par e ímpar, e eles requerem bastante interpretação para vocês, se vocês realmente entenderam a ideia de, dado uma função par, ou mostre que uma função é par, mostre que uma função é ímpar, tá? Agora, um detalhe. Ah, professor, toda função ou é par ou é ímpar? Não. Tem funções pares, tem funções ímpares, e tem funções que não são pares e nem ímpares. Porém, no estudo da parte de eletromagnetismo aqui, a ideia de função par e ímpar
nos ajuda em certas situações. O conceito de ser par ou ímpar, como vocês vão ver aí do professor Jean e que a professora Franciele. Facilita, a partir do momento que você sabe que uma função é par ou ímpar, facilita certos cálculos. Então, o professor pediu que eu desse uma ideia para vocês do significado de função par e função ímpar. E o terceiro item da parte básica de funções é a ideia de função inversa. Tá? Eu já quero deixar bem claro aqui, pessoal. A ideia de função inversa, quando a gente fala o seguinte, deixa eu fazer um desenho aqui, né? A gente pergunta assim, qual é o inverso de 2? A gente fala, 1,5. Ok. Qual é o inverso de 4? 1/4. O número. Inversa da função f, quando eu vou querer achar a inversa, não é 1 sobre f, tá? Não entendam o inverso como esse processo de divisão. A inversa de função é fazer o processo inverso de que a função f faria, tá? Então, qual que é a ideia? Deixa eu apagar aqui para vocês. Eu vou explicar para vocês aqui, tá toda a parte verbal, né? Mas vamos entender a parte algébrica, a parte mais geométrica de função inversa. O que acontece é o seguinte, vamos fazer uns desenhos aqui. Vamos imaginar que você tem aqui uma função, um conjunto A, aqui você tem um conjunto B, e você tem uma função f fazendo a relação entre os dois conjuntos. Então, vamos imaginar que você tem aqui um valor de x, aí você aplicou a função f em x e gerou aqui um y. É isso que a função faz, né? Pega um elemento de um conjunto, aplica lá a expressão algébrica e gera um novo elemento. O que é a fazer inversa de f? É fazer o caminho contrário. É você agora achar uma função que pegue esse y e leve de volta ao x. Então, a função f leva no y, a inversa traz de volta. E a gente chama essa função de f na menos 1. É assim que a gente representa inverso. Tá? Então, a função inversa, a ideia de função inversa é o processo contrário. Quando uma função leva, a sua inversa traz de volta. Então, se a gente fizer a composição de uma função com a sua inversa, tu sai de x e chega em x de novo. É isso que acontece. Tá? Então, aqui está todo o que eu acabei de falar escrito em palavras para vocês. Então, eu vou ler e vocês acompanham aí. Então, definimos uma função y igual a f de x na forma f a em b. Para uma função ser chamada de função, a gente lembrou que isso tem que ser uma lei, né, ou uma regra, que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento em B. 1 para 1. Tá? E aí que tá. Para uma função ter inversa, já vou adiantar vocês, toda função tem inversa? Não. Para uma função ter inversa, é só válido se a gente conseguir enxergar que a função leva 1x para 1y. Se levar para 2y, não dá para voltar. Você consegue entender por quê? Olha só. Vou fazer mais um desenho aqui. Aí já não seria mais função, né? Seria mais função, exatamente. Ó. Vamos pensar na parábola, o exemplo mais fácil que tem. Por exemplo, numa parábola eu tenho um x que leva num y e tem outro x que leva no mesmo y. Então, vou chamar aqui de x1 e x2. Toda parábola daquele jeito ali, centrado na origem, ou veto na origem, né? Dois x diferentes, um em cada lado, né? Ela leva num certo y aqui. Agora eu não consigo voltar, porque para voltar eu vou ter um y levando em dois x diferentes. E isso não é função. Para algo ser função, um elemento tem que ser levado em um elemento. Um elemento não pode ter duas imagens. Na hora que eu volto aqui, o meu y teria a imagem x1 e x2. Isso não é válido. Então, na hora de tratar a função, isso inversa, eu só posso tratar a inversa de função quando for de 1 para 1. 1 para 1, tá? Então, aqui está a definição e algumas funções. Para cada y pertencente a B, né, no conjunto de chegada, eu consigo, ele provém de um único valor de x, aí eu quero achar uma função que faz o processo inverso, que eu vou chamar de função g, que vai de B em A. Tá? Ou seja, o x é o g de y. Essas funções g que fazem esse processo inverso são chamadas de inverso e a gente geralmente usa essa notação, f na menos 1, tá? Para falar de inverso. Então, mais uma vez, a função que faz a volta. E dado uma função, a gente consegue
achar essa função que faz o processo inverso, como vocês vão ver aqui. Vou dar mais uma apagada aqui para a gente partir para outros slides. Então, como eu já comentei, já fiz o desenho anteriormente, nem todas as funções possuem inversa. Tá? As funções de segundo grau, por exemplo, não possuem inversa, a não ser que seja feita uma restrição, ou seja, o domínio. Não posso pegar o gráfico inteiro da parábola para fazer inversa, tem que pegar só um pedaço dele, de forma que não aconteça aquilo de ter 2x para 1y. Tá? Até já vou dar um teste para vocês. Se vocês olharem graficamente, como é que vocês têm certeza se uma função tem inverso ou não? Eu já vou dar uma ideia para vocês daqui a pouco, graficamente falando. Característica importante de função inversa. Olha só. Isso aqui é a prova real. Você pegou uma função, achou inversa. Será que realmente essa função é inversa dela? Tá? Aí você tem um teste para fazer. Olha só. Você tem lá uma função, y igual a f de x. Vou fazer aqui em termos de conjunto, né? Você tem lá uma função que você pegou um x. Aí tem uma função f aqui que levou no y. Né? Ou seja, o y é f de x. Se a função f tem uma inversa, você então tem uma função g e voltou. Ou seja, g de y, né? Pegou o g, aplicou no y, deu o x, como está aqui. Se realmente essa função g for inversa, você ter certeza, você faz a composta das duas. Tá? Faz f, g composta com f. O que acontece? Se você foi para o x, saiu do x, foi para o y e voltou para o x de novo. Ou seja, quando você faz a composição dessas duas, sai de x, chega em x. É isso que eu vou mostrar aqui. Ó. Então faz a composta das duas. G de f de x. Ora, mas quem é f de x? É o y. A gente calculou. Tá aqui, g de y. Ah, mas quem é g de y? G de y é o x. Voltei. Saí de x, cheguei em x de novo. Então, depois que você tem as duas expressões algébricas, faz a composta das duas. Se gerar x no final, você tem certeza da ideia de que você calculou a inversa de uma função, ou seja, o processo que faz o caminho inverso. O que vocês vão usar? O que o professor Jean vai precisar para vocês? Ela é um pouquinho até mais avançado. A gente trata de funções trigonométricas. Vocês vão tratar lá, seno, cosseno, tangente. Aí você tem lá, tangente de 45 graus igual a 1. É a função tangente. Pegou o ângulo 45 graus e levou em 1. Mas às vezes vocês vão ter o valor de 1. E quer saber qual é o ângulo que gerou esse 1. É o processo inverso. É a função inversa da função tangente, que a gente chama de arco tangente. Então, vocês vão trabalhar com essa ideia de ir e voltar, ou seja, de trabalhar com a função inversa lá dentro da parte de elétrica. Tá? Então, por isso que a gente está falando aqui esse entendimento. E o entendimento de vocês é que vocês compõem duas funções, uma e sua inversa, tem que dar o próprio elemento que você saiu. Ou seja, de x, chegou em x de novo. Só ver esse ciclo aqui do desenho. Ó. Sai em x, vai em y, tem que achar uma g que sai de y e volta para o x. Então, quando você compôs, entrou num círculo, né? Saiu de x e voltou para o x. Essa é a ideia por trás da composição de funções inversas, ou uma ideia para vocês provarem que vocês estão certos no que vocês fizeram. Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Tá? Aqui que eu tinha comentado para vocês. Como é que vocês olham o gráfico de uma função, tem certeza se dá para achar inverso ou não. Pegou um gráfico, traçou retas horizontais ou paralelas ao eixo x no gráfico. Se o gráfico cortar, essa reta cortar o gráfico mais de uma vez, como no caso aqui cortou duas, essa função do jeito que está não tem inversa. Então, para a gente calcular a inversa dessa parábola, eu teria que pegar só um pedacinho dela. Pedaço onde é? Esse pedaço aqui, por exemplo. Isso aí inversa só de um pedaço da parábola. Então, a gente vai ter que restringir o domínio. O domínio da parábola é de menos infinito a infinito. Não dá. Tem que ser só de 0 em diante para essa aqui, para a gente poder calcular uma das suas inversas. Tá? Então, esse aqui chama o teste da reta horizontal. A gente tem lá o teste da reta vertical para saber se é função, da horizontal para saber se tem inversa ou não. Então, tracem linhas horizontais no gráfico de uma função para saber se tem ou não a possibilidade de achar uma inversa.
Determine a inversa da função f de x igual a 2x menos 1. Função do primeiro grau, normal. Tá? O que acontece? Como você está saindo de x para y, agora você tem que sair de y e chegar em x de novo. Essa é uma função que faz o processo inverso. Né? Lembrando que é isso aqui, né? Y. Você dá um x, chega no y. Agora você quer fazer o processo inverso. Na prática, o que você tem que fazer é só isolar a variável x. Tá? Isso aqui, ó. Você tem que a y igual a 2x menos 1. Aí passa 1 para o lado de cá, ó, fica y mais 1 igual a 2x. E x igual a y mais 1 dividido por 2. Está aqui a função inversa. Você pega um x, gera um y, aí esse y você bota nessa expressão, você toma o x de novo. Tá? Então está aqui a função inversa. Só que para efeitos de, na hora de a gente escrever, a gente está acostumado sempre a escrever algo em função de x, né? Então o que o pessoal geralmente faz? Qual é a regrinha prática? Você tem aqui y igual a 2x menos 1. A primeira coisa que se faz, para a gente estar naquele costume de usar sempre x em função de y, né? Ele troca. Vamos trocar x por y. Então, vamos usar x igual a 2y menos 1. Aí isola o y, você vai chegar, né, em y igual a x mais 1 sobre 2. E aí chegou na inversa, que você denota por f na menos 1. Então, a regra prática para achar a inversa de função, se ela tiver, troque x por y e isole o y. É isso que vocês vão fazer, tá? Nem precisa copiar aqui não, esses hábitos que eu fiz, está tudo feito no próximo slide, tá? Mas eu só quero deixar para vocês a prática correta de achar função inversa. Ou seja, eu quero pegar aquela função que vai fazer o processo de trazer de volta o valor original. Troca a variável x por y, ou seja, troca de nome, é só isso, e isola o y de novo, para achar a tal da função inversa. O próximo slide está mais detalhado, mais bonito aqui no processo. Então está aqui, ó. E aí já está anotado para vocês depois terem, né? Um método prático para obter a inversa de uma função é trocar x por y, e então escrever y em função de x, né? Como a inversa tem lá o ponto x, y, tu quer fazer agora o y, x, ou seja, quer inverter as ideias, né? Fazer a troca. Por isso que a gente faz isso. Então tá aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Só troquei de nome para facilitar aqui, ou para a gente estar no nosso padrão, né, de função. Passo 1 para o lado de lá, x mais 1 igual a 2y, e divido tudo por 2, né? Divido tudo por 2. Então ficou x sobre 2, 1 meio. Está aqui. Aqui é a função inversa. E a gente denota por f na menos 1, né? Está aqui. Se vocês quiserem fazer um cálculo rapidinho aí, calculadora, se tiver, por exemplo, ó, o que é essa ideia de ir e voltar, né? Se eu pegar x igual a 3, x igual a... pode ser 3, não tem problema. O que vai dar o y quando eu substituo aqui? Vai dar 5. De acordo? A função inversa faz o contrário. Se você pegar esse 5 agora e substituir aqui, tem que dar o 3 de novo. Ou seja, vai voltar. E dá, né? Olha lá, ó, com 1 meio de 5 vezes 5 mais 1 meio. Dá 5 meios mais 1 meio dá 6 meios, que é 3. Ó, voltei. Então, essa função aqui pegou o 3 e levou no 5. E essa função inversa pegou o 5 e voltou para o 3. Fez o processo inverso. 3, 5, 5, 3. Tá? Esse é o conceito de inverso. Quer ter certeza que você fez aqui está certo? Tá? Ó, tá aqui a função f de x, né, que a gente achou inverso. Fx igual a 2x menos 1. Está aqui a sua inversa. Quer ter certeza que está certo? Faz a composta das duas. Por isso que eu falei de composta antes. Ó. F composta com a inversa. Ou seja, a f está abraçando a função inversa. Então é f de, que é a inversa, está aqui, ó, 1 meio de x mais 1 meio. Aqui. Agora isso aqui, eu tenho que substituir lá no lugar do x da f. Ó. Isso aqui é 2 vezes x menos 1. Então 2 vezes a f menos 1 menos 1. Aqui, né? 2 vezes. Aí calcula aqui os
Faz a distributiva, 2 vezes 1 meio da x, 2 vezes 1 meio da 1, menos 1, cancela, cancela, voltou o x. Saiu do x, voltou para o x. Ou seja, deu a função identidade, que a gente chama. Tá? Então, por isso é entendimento de inversa lá, de inversa de composta lá do início da aula. Porque se você entende como é que faz a composição de função, quando você acha a inversa, você pode fazer a composição da função com essa inversa e ver se deu certo. Ou seja, compõe, tem que dar o próprio elemento inicial. Porque o que é a ideia de composta? Você vai e volta, né? Professor, Sim? só uma dúvida. Lá. Não sei se eu não ouvi o professor falando. Por que o professor, ali no x mais 1 igual a 2y, por que o professor dividiu por 2 tudo? É para passar o 2 dividindo, né? Porque eu tenho que isolar o y, né? Isso, certo. Daí eu dividi tudo por 2 para Entendi. aquele 2 dali. Tá. Mas é aquilo que vocês fazem, né? Passa o 2 dividindo, é a mesma coisa. Tá. Fechou? Beleza. Valeu. Então tá aí. Então o processo de achar a inversa não é complicado. Algumas funções são mais chatinhas de encontrar a inversa, tá? Mas a maioria aqui é isso aí, só que às vezes tem aquela parte da matemática básica, um pouco de algebrismo aí. Mas, dá uma limpada nessa rabiscada toda que eu fiz aqui. O processo é, troca x por y, isolou o y. Isolou o y, achou a inversa. Tá aqui. Tá aqui a função, tá aqui a sua inversa. Próximo passo, para ter certeza que tá certo, faz a composta das duas. Tá? Tanto faz fazer f com f1 ou f1 com f. No final tem que dar x, tá? Aí você sai de x e conseguiu mostrar que chegou em x. Se não tivesse chego é porque a função que você calculou ali não é inversa daquilo que a gente queria. Mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo gráfico. Determinar a representação gráfica da função inversa de f de x, cujo gráfico pode ser visualizado na figura abaixo. Olha o que ele está falando para vocês fazerem. Quero que vocês desenhem o gráfico da função aqui, da inversa, só olhando para o gráfico da função original. Aqui é o gráfico da função f. Ele quer que você faça a inversa, desenhe a inversa. Como é que você... Aí vocês vão pensar, né? Como é que eu vou desenhar a inversa se eu não tenho a expressão? Aí você tem que lembrar o seguinte. Quando a gente tem a ideia de inversa, a gente tem lá o ponto x leva em y, então você tem o ponto xy, a inversa faz o contrário, tem o ponto yx, né? Pega o y e leva em x. Então você tem a função original, né? Ela, para cada x ela obtém um y, a inversa faz o contrário, né? Ela, para cada y, ela leva para o x de volta. Então, ela inverte os valores de coordenada, né? Inversa, está tudo invertido. Por chamar de inversa mesmo. Então, é só você visualizar. Ó. Veja dois pontos do qual esse gráfico passa. Aqui, ó. Esse ponto aqui é um conhecido e esse aqui também. Então, a função f passa pelo ponto 1, 0. É um dos pontos. E o outro ponto aqui no eixo y é 0, menos 3. Qual é a certeza? Se a função f passa pelo ponto 1, 0, a função inversa tem que passar pelo ponto 0, 1. Aqui, ó. Esse ponto aqui tem que passar a inversa de certeza. 0 menos 3, a inversa tem que passar pelo inverso aqui. Menos 3, 0. Esse ponto aqui, ó. Tem que passar por esses dois. Então é muito fácil. Pega alguns pontos da função conhecida e inverte as coordenadas. Aí você sabe onde é que vai passar a inversa. Aí desenha o gráfico. É uma reta também, ó. Aí o gráfico da inversa. Sem precisar fazer nenhum desenho. Deixa eu botar, se consigo. Vou botar um pouquinho para cá também. Isso. Então tá aí o gráfico da inversa, apenas olhando o gráfico da outra. Então é uma ideia de trocar pontos, trocar as coordenadas. Então pegue algumas, tá? O inverso de uma reta é sempre uma reta. Então você já sabe que teria que ser uma reta, então basta 2 pontos. O inverso de uma parábola, por exemplo, tem relação também parabólica, que é uma parábola deitada. Tá? Outra coisa que a gente consegue visualizar aqui é que se a gente desenhar a reta y igual a x, aquela que passa no ponto 0, 0, 1, 2, 2, né, que ela faz exatamente 45 graus aqui. A reta aqui, ó.
que a gente consegue perceber, né? Entre a função e a inversa. A reta y igual a x funciona como um espelho. Ela está espelhando a função por outro lado. Tá? Essa ideia de troca. Então, quando você quiser desenhar gráfico, às vezes de inverso, você tem uma delas, desenha a primeira função y igual a x. E aí você vai rebatendo os pontos de um lado para o outro na mesma distância. Aí você consegue ter uma noção do que está acontecendo com a inversa. Então, essa é uma das possibilidades aí de achar inverso de maneira gráfica. Ok? Então, pense nisso. Tem um ponto, a função f pega x, leva em y, a função inversa pega y, leva em x. Então, ela troca as coordenadas, né? Troca as coordenadas de ordem. Então, por isso que é fácil de achar, às vezes, o gráfico tendo os pontos da outra. Tá tudo aqui, tá? Ó. Tá aqui os dois pontos marcados ali, ó, o 0,1 e o menos 3,0, como eu falei. Tá aqui o gráfico. Então, eu gosto de fazer a mão primeiro para a gente fazer junto a construção, mas depois vocês têm os slides tudo pronto para poder estudar. Então, tá aqui a função f menos 1 e a reta de simetria, que é a reta y igual a x. Essa reta pontilhadinha aqui, y igual a x. Então, nota que ficou até melhor, né? Dá para ver que tem um espelhamento entre a f e a sua inversa, né? Através da reta y igual a x. Se vocês quiserem anotar aí, tá? Aqui é essa reta aqui, é y igual a x. Essa reta pontilhada aqui, ou f de x igual a x, como vocês queiram chamar. Já está quase no final da primeira parte, tá, pessoal? Eu vou só falar mais de um exemplo aqui. Aí eu vou dar um intervalinho aí para a gente tomar uma água, principalmente eu. Continuando aqui, então. Olha aqui, ó. Essa aqui é um exemplo interessante, porque ele fala de uma parábola. Verifique a existência de uma inversa para a função f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Ele nem falou ainda de gráfico de função, então eu estou um pouquinho adiantado em algumas coisas aqui, mas é apenas para entendimento de ideia de inversa. Bom, para saber se essa função tem inverso ou não, é sempre bom pensar isso aqui graficamente para a gente ver se a gente não tem certos y que vão vir de 2x diferentes. Então, olha só o que dá o gráfico dessa função. Vocês podem depois pegar lá aquele software que eu pedi para vocês baixarem, ou um outro que vocês tiverem em celular, sei lá, né, e plotarem o gráfico disso aqui depois em casa, tá? Vai dar essa parábola aqui. Então, pelo teste da reta paralela ao eixo X, a gente está vendo que essa reta aqui, essas retas cortam o gráfico em dois pontos. Então, existem y que estão vindo de 2x diferentes. Então, não tem como inverter, porque na hora, como é que um y vai ser levado em 2x? Não é mais função. Cada elemento tem que ser levado em único apenas. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que quebrar o gráfico dessa função em dois pedaços e escolher um para achar inverso. Onde é que você vai quebrar gráfico de parábola? Exatamente no vértice. Né? Pega aqui o vértice, ó. Aqui o 2, ó. Quebra exatamente aqui no meio. Pensa só na metade, ou da esquerda ou da direita. Então, o que vai ter de interesse que eu vou achar inverso é só desse pedaço aqui, ó. Então, o que a gente faz nesse sentido? Eu restringi o domínio da minha função. A minha parábola ela é válida para qualquer x real, mas para achar inversa, não. A partir do 2. Eu só vou querer essa função a partir do 2. É a mesma função, só que com um domínio diferente. Mesma expressão algébrica, só que com domínio. Ah, mas eu podia usar o outro lado? Pode fazer o domínio de menos infinito a 2. Então, por que eu quebrei no vértice? Onde está o 2 ali, né? Eu só vou pensar nesse raminho da parábola. Então, é esse pedacinho aqui que eu vou inverter. Somente esse pedaço. Então, a gente faz uma restrição do domínio. Então, em certos casos, é bom entender qual é a função para saber se ela tem inverso ou não, né? Então, a função em todo o seu domínio não tem. Se eu pegar um pedaço do domínio dela, aí vai ter. E a gente vai inverter fazendo aquela técnica lá. Apesar de vai ser um pouco estranho aqui, de repente, que vocês vão ver aqui agora, mas é isso. Sendo assim, restringimos o domínio da função a partir do x igual a 2. Então, está aqui a minha função. Quadrado menos 4x mais 3, mais a partir do 2, só que ela tem sentido. Ou seja, desenhando aqui está o 2, ela só estou pegando esse pedaço aqui. Ó. Só esse pedacinho aí. Está um pouco para baixo, né? Eu fiz o desenho errado aqui. Deixa eu apagar de novo.
Fazer direitinho aqui, né? Tá aqui o eixo Y, o eixo X. Tá aqui mais ou menos o 2. A seção vértice estava aqui embaixo. Eu estou pegando esse pedaço aqui só para achar inverso. É isso que eu estou fazendo. Então, literalmente, está aqui a função y igual a x² menos 4x mais 3. Como é que a gente usou a técnica para sempre usar x de y? Troca x por y. Então, ficou x. Então, no lugar do x, eu vou jogar y. Ficou y² menos 4y mais 3. Vou jogar todos os termos para um lado só do final. Eu vou passar esse x para cá, ó. Vai ficar menos x aqui. Y² mais 4y mais 3x. Eu preciso isolar o y. E o que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau. Então, eu vou usar Bhaskara, onde o A é igual a 1, B igual a menos 4, e o C é aquilo tudo ali, 3 menos x. Quer dizer, o C depende de x, né? Então, eu vou aplicar Bhaskara para esses três valores aqui, assim eu consigo isolar o y, né? Porque achar a equação de segundo grau é achar o valor de y aqui dessa expressão. Então, menos B vai dar 4, mais ou menos, B² que dá 16, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3 menos x. Tudo isso dividido por 2A. Aqui dentro vai ficar 16 menos 4 vezes 3 dá 12, né? Vai dar 4, e menos 4 vezes menos x dá mais 4x. Aí vem as simplificações aqui agora. Por isso que o entendimento de matemática básica é bom. Boto 4 em evidência aqui dentro da raiz, ó. Fica 4 que multiplica 1 mais x. Raiz de 4, aí eu posso tirar da raiz, porque multiplicação pode, né? Ficou 4 mais ou menos, raiz de 4 é 2. Então ficou só 1 mais x na raiz. E aí simplifica. 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. Então aqui está a minha função. Aí vocês vão dizer, não, mas tem duas ali, 2 mais ou menos 1 raiz de x. Qual que eu vou usar? O positivo ou o negativo? Aí a gente vai voltar ao slide. Eu vou voltar ao slide um pouquinho com vocês para mostrar. Aqui, ó. Não precisa voltar não, porque eu desenhei ele aqui, ó. Ó. Qual é o ponto que esse gráfico passa, ó? Ponto 3 e 0. Certo? Então, a inversa tem que passar pelo ponto 0, 3. 1, 2, 3. Tem que passar pelo ponto 0, 3. Então, quando x for 0, y tem que dar 3. Se eu botar x igual a 0 na função de baixo aqui, para dar 3, eu tenho que usar o positivo ou o negativo? Tem que ser o positivo, né? Aqui, ó, 2 mais 1 mais x, é as duas funções que eu tenho. 2 menos 1 mais x. Tem que dar 0, 3. Quando eu boto x igual a 0 aqui, vai ficar a raiz de 1, que é 1, 2 mais 1, 3. Se eu boto na de baixo, quando x é 0, vai dar 1. Como o gráfico passa em 3, 0, ao invés tem que passar pelo 0, 3, então o que vale é essa primeira aqui. Vou escrever aqui, ó. Então tá aqui a inverso. 2 mais raiz 1 menos x. Então, mais uma vez, aquela ideia. Você entendeu o gráfico. Bom, essa função passa no ponto tal, ao invés tem que passar no oposto, eu posso testar aqui nas duas minhas possibilidades e ver qual que funciona. Tá? Porque no primeiro momento eu tive o mais ou menos, então não dá para saber qual das duas. Só fiquei sabendo porque eu peguei um ponto do gráfico e fiz o teste para saber onde é que a inversa passaria. Então essa é a inversa da função, vocês podem fazer a mesma coisa, tentar fazer a composta para ter certeza que o x é válido. Tá? Então está tudo aqui calculado separadamente para vocês, ou passo a passo, tá? Depois vocês vão ter tudo isso aí disponível para vocês. Se quiserem anotar nesse momento aí, só essa ideia aqui, tá? Do 3,0, do 0,3, para saber onde ou o que, como é que a gente sabe qual das duas devem ser usadas. Professor, Sim? Oi? eu me perdi ali na equação quando tu fez o y igual ali, 4 mais menos. Uhum. Só pode só passar rapidinho novamente ali, só para entender? Sim. É 4, aqui é o pó de Bhaskara, tá? Sim. Menos B, que é, aqui, deixa eu botar aqui de novo, né? A igual a 1, B igual a menos 4, e C igual a 3 menos x. Fechou até aí?
Mas isso é o resultado da função aqui. Aqui, né? Daqui de cima, A igual a Certo. 1, B igual a menos 4 e o C é o termo independente, que é 3 menos X. Agora eu botei Entendi. aqui embaixo, né? Menos B, Uhum. B quadrado, que deu 16, menos 4 vezes 1, que é o A, né? Vezes o C, que é 3 menos X. Aqui daí foi só distributivo aqui dentro, aí simplificou, sobrou 4 mais 4x. Quem é que tá falando comigo? É o Ricardo ou o Leonardo? Não tô vendo aqui. Ricardo. Ah, desculpa. Então é isso, né? Lembrando, Bhaskara é B quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Menos B, mais ou menos. Eu acho que não tô lembrando aí que o professor fez esse entre parênteses 3 menos x e ficou 4x ali. 4 vezes A vezes C. Aí ficou aqui, menos 4 vezes 3 dá menos 12, correto? Certo. Aí 16 menos 12 deu 4. E aí menos 4 vezes menos x dá 4x. Fechou? Entendi. Beleza. Aí depois é só simplificação mesmo. Então essa é uma inversa, não é tão simples como a da reta que a gente fez lá, né, pessoal? Era muito mais rápido lá, só isolava lá, já saía direto. Isso aqui, quando envolve função de segundo grau, você sabe que a inversa vai ter sempre uma raiz envolvida aí, porque a gente sempre vai cair numa função de segundo grau para poder achar a inversa. E continuem perguntando, tá? Façam nem os colegas de vocês aí, perguntem. É que a gente vai falando aqui, né, como vocês não vão falando nada, a gente vai achando que vocês estão entendendo, né? E eu sei que não que é um assunto um pouco delicado aí, ainda mais que é muito, vocês fazem um tempo às vezes que não viram. E viram isso aqui há muito tempo atrás, né? Acho que eu fiz o gráfico disso aqui, deixa eu só lembrar, tá aqui, ó. Tá aqui a função, restringindo o domínio, né? Que eu te falado de 2 em diante, tá aqui a sua inversa. Então daqui a reta y igual a x, ó. Notem que é bem um espelho mesmo, né? A distância entre um e outro é sempre igual, ó, mantenha. Só você calcular, né? Eu calculo a distância daqui até aqui, eu sei onde é que vai estar o próximo ponto. Você pode usar um software também para fazer isso, né? Então tem uma simetria entre aquela reta, né? Dos pontos. Lembrando que os pontos da inversa são sempre trocados em relação à função original, né? Se é 1, 2, 2, 1, 1, 5, 5, 1, e assim sucessivamente. Então, o vértice aqui, ó, da minha função era 2 para x e menos 1. Então, a inversa vai ser menos 1 e 2. É exatamente o ponto inicial aqui. Só pode voltar o slide anterior ali, só para eu Posso, claro, finalizar aqui que eu tava. com certeza. Eu só voltar aqui. Aqui. Se quiser que eu rabisque alguma coisa aqui, é só falar. Algum entendimento aqui que não ficou claro. Infelizmente, os pontos não ficam marcados. Eu, para mudar de slide, eu sou obrigado a sempre estar apagando. Pessoal, eu fiz a chamada ainda há pouco até o Henrique Garbelotto. Tem alguém que está na sala agora, que chegou depois, que é antes da letra H aí, que não respondeu a chamada anteriormente, e a hora de falar é agora. Gabriel Schmidt. Feito, Gabriel. Anotado aqui já. Pode passar para frente, professor. Já deu. Deu? Deixa eu só passar aqui, onde é que a gente está. Em termos de conteúdo, a gente acabou essa parte inicial aqui. Pessoal, aqui onde tem um pouquinho de exercício sobre composta, tá? De novo, voltamos para um outro livro. Eu achei mais interessante. 3 exercícios lá, 13, 14 e 15. Trabalhar um pouquinho de inversa, tá? E para o exercício 13, usem de novo um software gráfico para ajudar vocês a fazer o gráfico da função e depois da inversa para entender aquela simetria, tá? Que eu tinha colocado antes para vocês. São 8h30 agora, exatamente. Seria exatamente a hora do intervalo se a gente tivesse no presencial. Eu vou continuar fazendo a chamada mais um pouquinho aqui.
E aí, quem já respondeu a chamada, quiser dar um tempo, a gente retorna aí umas 8h50 por aí, tá? Deixa eu só fazer a chamada de outras pessoas, outros aqui então. Onde é que eu parei? A Yali Borges. Então, às vezes é melhor pelo áudio, tá? Eu não enxergar vocês aqui. Então, continuando aqui, Yali não tá. Ian da Silveira. Igor Mateus.